Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo diariamente aqui palavra de Deus para sua vida, palavra de Deus para que você tome decisões, para que você passe por momentos difíceis, de uma maneira simples de você compreender. Então nos acompanhe aqui diariamente, que nós trazemos uma mensagem sempre baseada na Bíblia, nos textos bíblicos, naquilo que está escrito para a nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está no Antigo Testamento, no livro de Ruth. E eu vou falar essa história de uma maneira geral, mas depois eu vou te dar uma orientação de leitura. E no final nós vamos ler alguns versículos para trazer um desfecho para essa história. O livro de Ruth fala, a princípio, da história de uma mulher chamada Noemi. Essa mulher, que é da terra de Judá, ela tem um marido. Em determinado momento, a terra onde eles estão passam por fome, falta comida. Então eles se mudam de lá e vão para uma terra chamada Moabe. Essa terra era uma terra pagã, não servia ao Deus de Israel, como Noemi, o seu marido. Noemi tem 2 filhos homens. Em determinado momento da vida de Noemi, ela fica viúva. Então, seu marido morre e ela permanece com seus 2 filhos. Esses 2 filhos, por sua vez, acabam se casando com mulheres também moabitas, de lá da terra onde eles estavam vivendo. Porém, antes que eles gerassem filhos e pudessem dar netos a Noemi, esses 2 filhos morrem também. Então Noemi, além de perder o marido, ela perde os seus 2 filhos homens. Noemi então decide voltar para a sua terra de Belém, porque ela sabia, já tinha chegado ao seu conhecimento que Deus se lembrou do seu povo e havia pão na terra. Então ela decide voltar. E as suas 2 noras, que agora também eram viúvas, decidem voltar com a Noemi. Mas a Noemi não acha isso certo. A Noemi quer que elas fiquem na terra de Moabe, para que elas tenham chance de contrair novas núpcias, novo matrimônio, ter um novo casamento, ter a chance de ter filhos, seguir a vida delas. Afinal de contas, elas eram jovens. E com muita insistência, uma de suas noras, a órfã, decide acatar o conselho de Noemi e permanece em Moabe. Porém, a sua outra nora, chamada Ruth, que dá o nome a esse livro, insiste que não deixaria Noemi, de maneira alguma. Aonde quer que ela fosse, ela também iria. E Ruth chega ao ponto de dizer: o seu povo será também o meu povo, e o seu Deus também será o meu Deus. Vendo a insistência, a fidelidade e o amor que Ruth sentia por ela, a Noemi decide concordar. Então as 2 seguem para a terra de Belém. E avançando um pouco na história, volto a dizer, é importante que você leia, é muito curto o livro de Ruth. Você vai conseguir fazer uma leitura sem perder o foco, sem se sentir ali entediado. É muito curtinho o livro, então eu deixo para você como orientação de leitura o livro de Ruth. Avançando um pouco na história, a Ruth encontra lá na terra da sua sogra um homem chamado Boaz. Era um homem muito respeitado pelo povo, um homem com muitos bens e era parente do marido de Noemi. Então a história vai nos mostrar que em determinado momento Boaz ele vai casar com a Ruth. Existia um termo chamado resgatador, que era aquele homem, aquela figura masculina que resgatava aquela mulher que estava numa situação crítica. Então o Boaz, ele se casa com a Ruth. E a Ruth vai gerar um filho chamado Obed. É óbvio que a Noemi
agora tendo seu primeiro neto e ainda mais um neto varão, um neto homem, e vendo a sua nora, mas que a essa altura para ela já era como uma filha, casada, tendo a sua vida restaurada, é óbvio que a Noemi vai se encher de alegria e ela vai se encher ainda mais de gratidão a Deus, porque de uma viúva que perdeu também seus filhos, a Noemi vê a sua vida mudar totalmente. Agora ela tem na sua nora uma filha e ela tem no seu neto também um filho, e até mesmo no Boaz, agora ela também pode considerá-lo também um filho e parte da família. Eu vou ler alguns versículos que estão aqui no finalzinho, mas antes de ler eu quero te chamar à reflexão sobre a fidelidade de Deus. Deus é aquele que não fecha os olhos para o nosso sofrimento. Muitas vezes nós ficamos contando com a solidariedade, com a amizade de pessoas que nós até acreditamos que gostem de nós e que num momento de aflição vão estender a mão para a nossa dor. Mas muitas vezes a gente se decepciona. Seja o seu cônjuge, né, o marido e a esposa, seja pai e filho, seja marido e mulher com os filhos, ou os filhos com os pais, ou amigo muito próximo, irmãos entre si, seja quem for. A gente se decepciona com as pessoas, porque a gente sempre coloca na pessoa uma expectativa maior. Primeiro que nós nem deveríamos criar expectativa nas pessoas, principalmente uma expectativa grande. E é muito comum dessas pessoas nos decepcionarem, às vezes sem intenção, porque elas nem sabiam que nós éramos alvo de toda essa expectativa, e às vezes é com intenção mesmo. Mas Deus é aquele que nunca vai gerar em nós frustração ou decepção, sentimento de abandono e desamparo. A Noemi estava numa situação muito crítica para uma mulher da época dela. As mulheres, elas tinham nos homens da família o seu abrigo, o seu protetor. Era quem alimentava a casa, quem sustentava, quem provia de tudo que precisava. Era quem mantinha ali a continuidade do nome da família. Era quem cuidava dos negócios da família. Era muitas vezes alguns homens da família que precisavam ir à guerra para proteger não só a sua casa, mas ali a sua terra. Então a Noemi, ela se viu numa condição muito difícil. Muitas mulheres acabavam na rua, vivendo de esmola, da ajuda de pessoas, quando elas se tornavam viúvas. E a Noemi perde o marido e os 2 filhos homens, que também seriam ali os seus cuidadores, os seus resgatadores. Então ela estava numa situação muito crítica e, por sua vez, a Ruth não estava muito melhor, porque ela também, apesar de mais jovem, tinha se tornado viúva. Mas a história nos mostra que a Ruth vai casar novamente com um homem íntegro, correto, um homem justo, que vai dar a ela muito mais do que uma casa, mas eles terão um filho. E olha o que o texto vai dizer a respeito desse filho no livro de Ruth, no capítulo 4, é o último capítulo, é um livro bem curtinho. Ruth, capítulo 4, está dizendo assim, a partir do versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama,
o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A felicidade de Noemi foi tamanha e tão completa que o neto de Noemi, que será agora o seu resgatador, o cuidador da sua velhice, aquele que trouxe agora uma nova alegria para a vida dela e uma segurança para a sua velhice. Além de tudo isso, como se já não fosse maravilhoso por si só, Obed será o avô do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve, um homem servo de Deus, amado por Deus e muito usado por Deus. Obed vem ser o avô do rei Davi. Obed é colocado na descendência da raiz de Davi e, por sua vez, na descendência do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. De uma moabita que vivia numa terra pagã e desde pequena foi ensinada costumes do seu povo. Agora ela toma essa decisão: o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, o Deus de Israel agora é o meu Deus. O teu povo, os israelitas, agora é o meu povo. Agora eu sou israelita também. E Ruth é abençoada por Deus, gerando um filho, e esse filho, ele vai ser o avô do rei Davi, e ele já entra na linhagem de Davi, na linhagem do filho de Davi, como Jesus é chamado por muitos, filho de Davi, da raiz de Davi, da descendência daquele que Deus já havia dito, o seu descendente terá um reinado eterno. E o Senhor se referia ao Senhor Jesus Cristo. E a Ruth, ela tem essa honra que o filho dela entre nessa descendência real, nessa descendência tão maravilhosa e especial. Deus é Deus que Ele repara, Ele restaura, Ele consola e Ele muda a realidade, o contexto, a situação de uma vida que pode parecer acabada. Estamos aqui falando a respeito de luto, estamos aqui falando de algo que nenhum ser humano deseja passar, a morte de filhos. Estamos aqui falando de uma vida totalmente destruída por algum tempo, porque Deus, Ele mexe naquela vida, Ele coloca a mão naquela história e Ele não permite que aquela vida acabe daquele jeito. Ele não permite que Noemi morra viúva, sem os 2 filhos, passando necessidade. Ele não permite que Ruth morra viúva, sem ter gerado nenhum filho. Deus abençoa tanto a vida de Ruth, quanto a vida de Noemi e também a vida de Boaz, dando a ele uma esposa, agora temente a Deus, e um filho que vai ser avô do grande rei Davi. Então Deus, Ele abençoa a vida de todas essas pessoas envolvidas. Esse texto nos mostra como o Senhor é misericordioso, como Deus gosta e tem prazer em abençoar. Agora nós vemos aqui também um outro ponto nessa história, a fidelidade. Mesmo vivendo por muito tempo em Moabe, a Noemi não se corrompeu aos costumes moabitas. Ela não se tornou uma mulher pagã. Ela continuou fiel ao seu Deus de Israel. E por sua vez, mesmo nascendo no contexto de Moabe, tendo todos os costumes aos seus olhos desde que nasceu, a Ruth reconhece que existe apenas um Deus e ela se converte ao Deus de Israel.
Nesse texto nós vemos fidelidade. Fidelidade de uma israelita, de uma mulher que vem de Belém, que vai morar em Moabe, mas não se corrompe aos costumes dos deuses de Moabe. Vemos a fidelidade de Ruth, que apesar de viver e nascer numa terra pagã, se converte ao Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E vemos a fidelidade principalmente de Deus, que mudou a sorte de Noemi e de Ruth e tirou a lágrima, colocou o riso, tirou a vergonha, colocou a honra, tirou a tristeza e colocou a felicidade. Deus faz isso em nossas vidas, Deus quer fazer isso na sua vida, na minha vida, na vida das nossas famílias, e nós também precisamos mostrar a nossa fidelidade a Deus. Mesmo que você esteja em um contexto aonde você tem ao seu redor pessoas pagãs, você tenha costumes pagãos, costumes que vão contra aquilo que Deus se agrada, mesmo que você esteja no momento ao redor de pessoas que fazem coisas que Deus não aprova, você não deve se contaminar, você não deve se corromper, você também deve se manter fiel ao Deus único e verdadeiro. E por outro lado, como é o caso de Ruth, ainda que você tenha nascido em um contexto em que Deus não é valorizado ou até mesmo é descreditado, ninguém acredita ao seu redor na existência de Deus, ou você cresceu sendo ensinado a cultuar outros deuses, outros seres, mas se hoje você cai em si e reconhece que existe apenas um Deus suficiente, que é o Deus de Israel, faça como Ruth, se converta a Ele e diante de Deus diga: agora o Senhor é o meu Deus e agora o teu povo também é o meu povo. Deus é fiel acima de tudo, mesmo quando o ser humano é infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua natureza. Mas quando Deus vê fidelidade em nós, certamente o Senhor nos abençoará muito mais. Então eu deixo para você a história de Ruth, o livro de Ruth, para que você leia na íntegra, acompanhe, assim como todos os livros da Bíblia te trarão conselhos, resoluções de problemas, te trarão paz, te trarão repreensão, que é necessário, amor, tranquilidade, alegria, conhecimento, sabedoria, porque a palavra de Deus é útil para todas as coisas e para todas as horas. Obrigada por terem ficado até aqui. Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para suas amigas, para seus amigos, para o seu grupo da igreja no WhatsApp, para aquele parente que está afastado da igreja ou aquele que você sabe que precisa se converter, precisa ter um relacionamento com Deus. Bota nas suas redes sociais para que mais pessoas vejam. Se inscreve aqui no canal para que você receba nossos vídeos. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.